Eu quero dizer o que eu penso de algumas pessoas do meu país. E que existem em outros países também, fique muito claro isso. Mas eu quero falar de algumas pessoas, daqueles que hoje me deixam enojado por aquilo que estão fazendo. Nós temos hoje, no Brasil, uma chamada Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu vou dizer, usando as letras CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que todas as pessoas que estiverem acompanhando e vendo o que está acontecendo ali, não é preciso que sejam juízes, que sejam analistas, que sejam cientistas políticos, que sejam grandes professores, que sejam gênios na inteligência. Não é preciso. Quem estiver acompanhando esta CPI está vendo que ela é uma sem-vergonhice protagonizada por umas pessoas que não têm nenhum caráter. E eu chamo, então, a CPI de, ao invés de Comissão Parlamentar de Inquérito, de Camarilha C, Parlamentar de Inquérito. Camarilha, dicionário mostra, e os sinônimos estão aí, o significado de camarilha, é bando, é quadrilha, é súcia, é corja. Portanto, esta CPI tem ali, na verdade, funcionando uma corja. Pessoas que foram eleitas por uma parcela da população. Pessoas que são absolutamente desqualificadas do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. Pessoas que não têm vergonha do que fazem. As tais pessoas para as quais os fins justificam os meios. E os fins são escusos, porque são pessoas processadas, pessoas investigadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando a favor dos dirigentes do governo federal, encabeçados pelo senhor presidente da República? De jeito nenhum. Eu estou dizendo isso porque, morando no Brasil, tendo estudado e cultuado o direito a vida toda, durante mais de meio século da minha existência, tendo participado da política e conhecido como aquilo funciona por dentro, e não entrando na parte que funciona por dentro, eu posso dizer que o que esta camarilha parlamentar de inquérito está fazendo, em um país que tivesse um mínimo de seriedade, de respeito à Constituição, às leis, às instituições, ao direito e à justiça, esses do G7, a começar pelo presidente Omar Aziz e pelo relator Renan Calheiros, estariam na cadeia. Antigamente não era cadeia, antigamente era proscrição. Cícero, grande tribuno, senador romano, foi proscrito. Iam para o exílio, eram exilados. Quando não eram executados e mortos, porque as leis e os costumes da época permitiam, autorizavam isso, e eu estou apenas narrando fatos históricos. Não estou dizendo se isso era certo ou não era certo. Hoje, passou de todos os limites que já tinha passado. Essa camarilha passou de todos os limites. Porque se eles estão ali para apurar irregularidades cometidas pelo governo federal, e se estão ali para apurar, investigando os fatos, ouvindo pessoas, ouvindo testemunhas, examinando documentos, eles teriam que fazer isso com isenção, como em qualquer processo judicial, o juiz tem que ser isento, sob pena de não poder atuar como juiz.
sob pena de estar impedido por lei de atuar como juiz e sob pena de ser considerado suspeito e, portanto, afastado e não podendo atuar. Como a CPI tem as prerrogativas do judiciário, é evidente que aplica-se, evidentemente, aos membros da camarilha parlamentar de inquérito a mesma regra que vige em relação ao judiciário. Os juízes, aqueles que estão investigando, aqueles que estão apurando, eles têm que ser imparciais, isentos e não desavergonhadamente parciais, e estão a agir com intenções que são indiscutivelmente as mais escusas e as mais sórdidas, como de regra a gente está acostumado a ver na política brasileira, claro que com todas as ressalvas dos que têm dignidade e dos que têm decência, dos que são honestos, dos que têm boa fé. Hoje, havia 2 testemunhas convocadas, 2 médicos conceituados, saíram pela porta fora os membros do chamado G7, que é Gangue 7, liderados pelo senhor Renan Calheiros, foram embora, desapareceram. Recusaram-se a ouvir aquelas pessoas que foram lá para serem testemunhas. Só com isso, a CPI, camarilha parlamentar de inquérito, tinha que ser dissolvida por um Senado absolutamente omisso e acovardado. E por que ela tinha que ser dissolvida e extinta? Porque no momento em que aqueles que têm que ser isentos e ver todas as provas a favor, contra o réu, a favor da vítima, contra a vítima, não importa, examinar tudo, no momento em que eles se negam a ouvir e a fazer perguntas às pessoas que estavam lá e saem pela porta fora, o que eles fizeram? Eles fizeram o papel dos juízes que estão hoje indiscutivelmente suspeitos e, portanto, impedidos de continuar a atuar na CPI. Isto é um fato indiscutível. Eu estou na defesa do direito, eu estou na defesa da justiça, estou na defesa do que é justo. Quem quer investigar, vá fundo. Quem quer investigar, se aprofunde nas investigações e traga as provas para que o resultado da investigação seja amanhã divulgado para que todos saibam. Doa a quem doer. Agora, desde o começo, antes do começo, o relator da CPI se mostrou absolutamente impedido, absolutamente suspeito, antecipou o seu julgamento, emite opiniões à margem do processo, que o juiz não pode fazer nunca no judiciário, e eles não podem fazer isso na camarilha parlamentar de inquérito, mas estão fazendo. Então, só por isto, eu digo que o Senado Federal acaba subscrevendo essa pouca vergonha, porque o presidente do Senado e o Senado Federal teriam que tomar uma atitude em relação a esta aparente minoria, que é esse grupo do Gangue 7, G7, desta camarilha. Pois bem, então, falado o que eu estou falando sobre o que a CPI está fazendo, só uma pessoa de má fé, só uma pessoa que acha que vale tudo para atingir um objetivo, só uma pessoa que acha que os fins justificam os meios, só uma pessoa que não respeita o direito e a justiça pode achar que o que eu estou dizendo aqui é um absurdo e que a camarilha parlamentar de inquérito está correta. E é assim que as pessoas de boa fé devem agir, para não cair amanhã no buraco, na cova que estão cavando. Porque cada vez que se faz isso, em termos de injustiça, em termos de negação do direito, em termos de atropelar os valores, os princípios, a Constituição, as leis, o regimento da casa, no momento em que se faz isso, pode ter certeza que mais à frente, no nosso caminho, nós vamos cair nessa armadilha
que nós ajudamos, pela omissão, a aceitar que ela exista.